O mistério da inspiração. Palestra completa de Neville Goddard, realizada em 27 de janeiro de 1969. Inspiração é uma ação divina que qualifica o indivíduo a receber e comunicar revelações sagradas. Os profetas, apóstolos e testemunhas oculares são aqueles que recebem tal inspiração. As visões dos profetas são abreviadas. Eles veem como presente o que na verdade é futuro. Profetizando a graça que vos será dada, eles investigaram e indagaram sobre qual pessoa ou qual tempo o Espírito de Cristo neles havia indicado, quando predisseram os sofrimentos de Cristo e a glória subsequente. Foi-lhes revelado que não estavam servindo a si mesmos, mas a ti. Os apóstolos são enviados pelo Senhor ressuscitado para cumprir as profecias do Antigo Testamento e compartilhar suas experiências com todos. O homem, tendo sido condicionado a acreditar que Deus está em algum lugar no espaço como alguém de fora, não consegue acreditar que tudo o que contempla esteja dentro de sua própria imaginação humana. Mas está. Dizem-nos: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja morto, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos também vos ressuscitará por meio do seu Espírito dentro de vós. Mateus 10 e Romanos 8. A primeira citação, de Mateus, diz que Deus está em você, pois os escritores do Novo Testamento identificam o Cristo que governa a sua vida com Jeová, que inspirou os profetas. Paulo nos diz que Cristo está em você, embora seu corpo esteja morto. Isso eu sei que é verdade. Parei o tempo e testemunhei quão morto este corpo está. Repetidamente, entrei em uma sociedade, interrompi a atividade em mim que causa a animação que estou observando, e todos ficaram parados. Parecem tão mortos quanto as estátuas de barro ou mármore em um museu. Entrei em uma sala para ser possuído pelo movimento que inspira as coisas. Interrompi essa ação, e tudo parou. Caminhei entre os presentes e descobri que todos estavam mortos. Agora sei que a declaração de Paulo é verdadeira. Se Cristo está em vocês, embora o corpo esteja morto, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também os ressuscitará por meio do seu Espírito que está em vocês. Mas como posso convencê-lo de que o Senhor Deus Jeová está realmente em você? Que Jeová está sonhando que é você e, no fim, despertará como você? Como posso convencê-lo de que você testemunhará as imagens que os profetas usaram? Eles nos dizem que Cristo é a rocha. Que você se esqueceu do Deus que o gerou. Os profetas equiparam a rocha ao Senhor Deus Jeová. Sei que isso é verdade. Um dia, sentei-me em silêncio quando o quartzo apareceu diante da minha visão. Enquanto eu observava, a rocha se fragmentou em inúmeros pedaços e instantaneamente se moldou na forma humana, sentada na postura de lótus em profunda meditação. Ao perceber que estava olhando para mim mesma, a forma começou a brilhar. Aumentou em intensidade até atingir o limite da translucidez. Então, explodiu e minha visão chegou ao fim. Agora sei que sou a rocha que me gerou. Desse estado sólido de morte surge a vida, pois você impõe a si mesmo esse limite de contração e opacidade chamado homem. Atualmente, 3,5 bilhões de nós caminhamos sobre a Terra, individualizados, porque o ser que nos dá a vida está adormecido. Acreditando que o mundo acontece independentemente da nossa percepção, não percebemos que nossos sonhos se projetam nessa tela do espaço e que estamos em conflito com eles. Mas um dia Deus despertará dentro do seu corpo morto, e quando isso acontecer, todas as imagens das Escrituras o cercarão, identificando-o como a figura central da Bíblia, o Senhor Deus Jesus Cristo. As Escrituras são todas sobre Deus, pois não há mais ninguém. Deus e seu nome são um. Esse nome é Eu Sou. Ao adormecer, Deus soprou sobre o seu corpo e ele se tornou animado, enquanto ele sonha com a criação do seu mundo. Um dia, Deus despertará e toda a sua confusão terminará. Então você tirará suas vestes da morte para retornar ao ser que era antes que o mundo fosse. Você será aprimorado além dos seus sonhos mais ousados, pois não há limite para sua expansão e translucidez. Um limite foi estabelecido para a contração e a opacidade, que é o corpo da morte chamado homem, mas sua expansão e translucidez são ilimitadas.
Quem diria que a imagem registrada no capítulo 32 de Deuteronômio era verdadeira? Vocês se esquecem da rocha que os gerou e se esqueceram do Deus que os gerou? Neste versículo, Deus é comparado à rocha que se fragmentou e se desfez em tudo. Embora agora seja uma individualidade universalmente difusa, o nome da rocha para todo o sempre é Eu Sou. Toda criança nascida de mulher diz: Eu sou. Essa é a rocha fragmentada. No final, quando os fragmentos se juntarem para formar um só ser, você, usando seu rosto, perceberá que ninguém existe independentemente da sua percepção, pois o mundo está contido em sua própria e maravilhosa imaginação humana e projetado por você. Quando conto o que sei por inspiração, é verdade, pois aconteceu comigo. E quando acontece, recorro ao Antigo Testamento para encontrar uma passagem na Palavra de Deus que corresponda à minha experiência. Se a encontrar, então tenho duas testemunhas que concordam em seu testemunho, tornando-o conclusivo. Eu me vi gerado de uma rocha, pois a rocha se fragmentou e então se reuniu para formar uma pessoa que eu sabia ser eu mesmo, não o ser que eu barbeio pela manhã, mas eu mesmo elevado ao enésimo grau de perfeição. Esse ser estava me meditando, e eu devo me tornar tão perfeito quanto ele. E quando eu sou, ele desperta e eu sou a vida eterna, aquele que desceu a um corpo que estava morto, para sonhar o sonho da vida. Todos são esse ser completamente difuso. Sabendo que você está mentalmente dizendo Eu sou, e esse é o nome de Deus para todo o sempre. Ora, nem tudo na Bíblia é inspirado. As passagens de Paulo sobre o casamento não o são. Paulo confessa que não é casado e deseja que todos fossem como ele, mas, se isso fosse verdade, não haveria descendência. Paulo disse: É muito melhor casar do que arder em chamas. Em outras palavras, é melhor ter união com o que ele chama de estado matrimonial do que ansiar por tal satisfação. Esta era a sua opinião, não a sua inspiração. Em sua carta aos Romanos, Paulo expressa sua opinião sobre o homossexual apenas porque se esqueceu de que, no Antigo Testamento, Deus fez tudo e o declarou bom e muito bom. Se Deus fez tudo, então Deus fez o homossexual, não é mesmo? Portanto, nem toda palavra das Escrituras é inspirada, mas você conhecerá as passagens que o são, pois, quando você despertar, as Escrituras se desdobrarão em você. Disse que, começando com Moisés e todos os profetas e os salmos, Paulo interpretou para eles, em todas as Escrituras, as coisas que lhe diziam respeito. Lembre-se. Nos dias de Paulo não havia Novo Testamento. Ele foi escrito para registrar as passagens do Antigo Testamento que se cumpriram. Portanto, ao ler o Novo Testamento, preste muita atenção a qualquer passagem citada pelo Senhor ressuscitado e retirada do Antigo Testamento. No 10º capítulo de João, o Senhor ressuscitado diz: Eu e meu Pai somos um. Por que me condenais por dizer que sou filho de Deus? Não está escrito na vossa lei. E ele cita o Salmo 82, dizendo: Eu digo: Sois deuses? Se está escrito: Vós sois deuses e a Escritura não pode ser anulada, por que me condenais a mim, a quem Deus consagrou e enviou ao mundo? Aqui está o Cristo em ti, citando a Escritura depois de ter ressuscitado do sono da morte. E no momento em que Cristo desperta em ti, tu és o Cristo ressuscitado. Há apenas um Cristo ressuscitado e todos estão sendo reunidos nesse único ser. Embora tenhamos talentos diferentes, todos conhecerão o abraço de Deus, que os qualifica para o apostolado. Se você tem a intenção de vivenciar as Escrituras conscientemente, será enviado e contará suas experiências àqueles que se sentirem atraídos por você, para mostrar-lhes o paralelo entre o que lhe aconteceu e o que a palavra de Deus disse por meio de seus profetas inspirados. Quando os profetas indagaram, foi-lhes dito que não estavam servindo a si mesmos, pois seu tempo ainda não havia chegado. Mas as Escrituras se cumpriram agora, e chegou a hora de todos despertarem. Estamos no ato de despertar como Deus, e quando as visões chegam, elas não podem ser detidas. Vindo repentina e inesperadamente, seu poder se apodera de você como se algo o estivesse vestindo. Então você começa a ver e ouvir aquilo que reis e profetas anseiam ver, mas não conseguem porque o tempo ainda não chegou para eles.
À medida que passagem após passagem das Escrituras se desenrola dentro de você, você reconhecerá as inspiradas conforme elas acontecem, mas nem tudo o que está escrito nas Escrituras foi inspirado. Eles escreveram certas leis alimentares baseadas no que chamavam de necessidade da época, mas estas não são inspiradas. Há passagens tanto no Antigo quanto no Novo Testamento que não foram inspiradas, mas sim tradições criadas pelo homem que escravizaram as mentes dos homens. Somos questionados. Por que vocês negam a palavra de Deus por causa das tradições dos seus pais? Se você aceitar as tradições criadas pelo homem, jamais conhecerá a palavra inspirada de Deus. A palavra inspirada de Deus chega a certos indivíduos porque Deus está reconstruindo seu templo destruído com pedras vivas. Este templo não é feito por mãos humanas, mas pelos redimidos. Quando alguém desperta, torna-se uma pedra viva naquele corpo divino. Agora, se o Espírito de Cristo está em vós, embora o corpo esteja morto, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vos ressuscitará por meio do seu Espírito, que habita em vós. Se o seu Espírito não estivesse habitando em você, ele não poderia ressuscitá-lo. Sei que, quando acordei, não havia ninguém para me levantar. O vento estava lá, então o Deus invisível estava presente, mas eu não vi nenhuma outra vestimenta. Acordei dentro de mim mesmo e, quando saí, meu corpo deitado na cama parecia estar morto. Você já esteve em uma sala de recuperação de hospital? Em 1952, minha vesícula biliar foi removida e meu corpo foi levado para uma sala de recuperação após a operação. Quando recobrei a consciência, olhei para os outros 4 que estavam lá e pensei que estivessem mortos e que nós estávamos em um necrotério. Bem, esses corpos mortais que carregamos estão mortos. Eles são animados e aparentemente vivos por causa da presença de Deus neles. Esse Deus, você é. Você não pode ir para a morte eterna naquilo que não pode morrer, pois Deus é vida. O corpo que Deus carrega retorna ao pó, do qual foi feito, mas você não pode morrer, pois você é o próprio Deus. O Espírito entrou em seu corpo carnal como seu sopro de vida. Naquele momento, Deus se tornou humano, e a humanidade se tornou um ser vivo. A Escritura inspirada acontece cada vez que o Senhor ressuscitado se prepara para desaparecer do mundo visível. Seu sopro é o seu batismo com o Espírito Santo, que vivifica seu corpo morto em um espírito vivificante. Tendo experimentado as Escrituras, quando eu desaparecer deste mundo, não poderei ficar sem elas, pois, contendo tudo dentro de mim, preciso ir para dentro. Este é o mistério da inspiração. Você será possuído por uma visão, ao se descobrir desempenhando o papel central em um drama que está acontecendo dentro de você. E quando a visão se desvanecer, você buscará as Escrituras para encontrar a palavra inspirada de Deus que acabou de cumprir. Quando você conta suas experiências a todos que querem ouvir, poucos acreditarão em você, pois foram condicionados a acreditar em algum pequeno Jesus Cristo externo e preferem permanecer assim. É o Cristo dentro do homem que é a sua esperança de glória. Esse é o Cristo que cumpre as Escrituras. Tendo as Escrituras se cumprido em mim, interpretei para vocês, em todas as Escrituras, o que diz respeito não a um homem chamado Neville, mas ao poder de Deus, em mim, chamado Cristo. Não se envergonhe quando eu lhe disser que você é Deus. Em vez disso, caminhe acreditando que você é importante. Você não precisa se tornar arrogante, mas precisa assumir que é Deus. Pense nisso. Pare de acreditar em Deus e comece a acreditar como Deus. Faça isso e as visões virão para confirmar sua suposição. As Escrituras falam inteiramente de Cristo, o Jeová que você é. O Espírito e a carne são um, portanto, quando Davi aparece, em visão, você está revelando sua verdadeira identidade a si mesmo. Disso eu sei, pois encontrei Davi. Ele me chamou de Senhor. Sei que sou a rocha que o gerou, pois interpretei todas as partes fragmentadas e as juntei para formar Davi. Quando Davi te chamar de Pai, a rocha da sua salvação, você se lembrará de que é o Senhor. Então você contará a história da salvação, e se Deus ainda estiver adormecido naqueles que ouvem, eles pensarão que você é louco. Tudo bem,
Pois todos os homens inspirados, sendo julgados pelas vestes que vestem, parecerão loucos para aqueles que os ouvem. Quando você afirma ter um espírito, será chamado de louco, assim como é dito do Cristo ressuscitado no 10º capítulo de João. Hoje, como no passado, as pessoas acreditam que as Escrituras se cumprirão de maneira secular. Mas, enquanto vestem suas vestes da morte, cada um cumprirá individualmente a palavra de Deus. Você está destinado a conhecer o poder de parar e recomeçar o tempo. Possuído pelo Espírito, você será levado a uma sala. Sabendo intuitivamente quem você é e o poder que está sentindo, você interromperá essa atividade dentro de você e tudo ficará parado. Ao examinar aquilo que era tão vivo e aparentemente independente da sua percepção há apenas um momento, você descobrirá que está tudo morto. Então, liberando a atividade deles em sua imaginação, tudo se animará novamente e continuará seu propósito. Se um pássaro estava em voo quando você o prendeu, ele continuará a voar quando solto. Se alguém estiver carregando comida para uma mesa quando for preso, embora você possa mantê-lo nessa posição pelo tempo que quiser, quando você liberar o poder que você sabe que é, essa pessoa continuará a servir a refeição como se nada tivesse acontecido. Você consegue imaginar isso? Eu lhe digo que é verdade, mas enquanto você se identificar com um corpo de morte e acreditar que ele é você, não perceberá que é sua própria esperança de glória. O corpo que você cuida e mantém bem está morto, enquanto eu, a consciência que entrou nele, sou um ser vivo, que experimentarei as Escrituras enquanto estiver neste corpo morto. Eu vim ao mundo e assumi o corpo de um escravo quando nasci à semelhança do homem. Agora, vestindo a forma humana, eu sou obediente até a morte, e morte na cruz do homem. Enquanto estiver neste estado, vivenciarei a palavra que inspirei os profetas a escrever, pois eu sou o Deus em você. Tendo criado uma aventura incrível, profetizei que morreria e venceria a morte. A profecia se cumpriu e continuará se cumprindo em todos, pois eu sou Deus, capaz de vencer meu último inimigo, que é a morte. Despertarei em meu túmulo e sairei de lá sem ajuda, para me encontrar maior do que era antes da aventura. Aqueles que pensam em mim em termos da forma externa que uso verão as coisas que foram preditas, mas não eu, pois eu sou espírito e não posso ser visto com os olhos mortais. Tendo olhos que não veem e ouvidos que não ouvem, eu lhes darei olhos para que vejam e ouvidos para que ouçam o que reis e profetas anseiam ver e ouvir, mas não conseguem. Um retiro não cultivará inspiração. Ela não vem por esse caminho. O fogo que se ergue dentro de você é o mesmo fogo que desce como um raio e o divide em dois. Você não pode levar conscientemente esse poder através da contemplação. Somente aquele que primeiro desceu pode ascender ao reino dos céus. Descendo como um raio, a cortina do templo se rompe, libertando seu espírito que estava preso ali dentro. Então, seu poder é elevado de volta ao estado celestial de onde você veio, pois você é o Deus das Escrituras que disse: Eu digo. Vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês. No entanto, vocês morrerão como homens e cairão como um só homem, ó príncipes. De agora em diante, pense em si mesmo como espírito, não como carne e osso. As pessoas têm muito orgulho de sua linhagem física, mas se conhecessem sua origem, poderiam se envergonhar dela. Muitas pessoas pagaram uma fortuna para traçar sua linhagem e depois gastaram outra fortuna para esquecê-la. Recentemente, li sobre um questionário enviado a várias autoridades eclesiásticas na Inglaterra, perguntando o que achavam que lhes aconteceria quando morressem. Um ministro respondeu: Presumo que entrarei na alegria do Senhor, mas por que trazer à tona um assunto tão desagradável? Isso é verdade em todo o mundo, porque o homem não sabe que é imortal e não pode morrer. Você veio a um mundo de morte. O corpo que agora veste retornará ao pó de onde veio, mas você, seu ocupante, não pode morrer. Em vez disso, você simplesmente sonhará em outro corpo de morte, o animará em um mundo terrestre como este e continuará a fazer as mesmas coisas que está fazendo aqui. Você estará em um ambiente que as profundezas do seu ser acharem mais adequado para o que ele ainda quer fazer, e continuará fazendo isso até despertar nessa vestimenta e cumprir as Escrituras. Então você tirará suas vestes de morte e retornará à glória que era sua antes que o mundo existisse.
Nós nos conhecíamos intimamente antes de descermos, e nos conheceremos com a mesma intimidade quando tirarmos todas essas máscaras e ascendermos. Neste mundo, usamos corpos separados e individuais, mas na eternidade formamos um só corpo. Somos muitos, mas um só. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Nesse estado, haverá apenas um Senhor, um só Deus e Pai de todos, e todos formam esse único. Não importa que tipo de sonhos um indivíduo tenha, no final serão apenas sonhos, pois quando ele despertar e retornar, nós o amaremos tão ternamente quanto o amávamos antes da descida. A inspiração é um dom de Deus, que não pode ser adquirido. Porque Deus está em você, a Escritura é inspirada de dentro. No presente, Cristo, o poder e a sabedoria de Deus, é personificado como você. Embora o corpo que você veste esteja morto, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também o ressuscitará. Cristo em você é aquele que ressuscita. Seu espírito é o seu sopro. Respirando sua inspiração, você ouve e sente o vento. Então você, que irradia a glória desse sopro divino, despertará como o próprio Deus. Agora, vamos entrar no silêncio. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Curta, comente e compartilhe nossos áudios. Inscreva-se no canal. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos. Até o próximo vídeo.